queridos amiguinhos, graça e paz, Deus abençoe vocês. E quais são as metas para o ano 2021? Sabe o que é meta? É um objetivo. Sabe, por exemplo, no esporte, qual é o objetivo do futebol? Qual é a meta do futebol? Fazer gol, não é? No basquete, fazer cesta, não é verdade? E na corrida de obstáculo, é correr e pulando os obstáculos sem derrubar nenhum. Esse é o objetivo. Então, todos os esportes têm seus objetivos, as suas metas, e os jogadores não podem perder o foco, não é verdade? Tem que ficar pensando, se preparando e se esforçando para conseguir cumprir as metas que eles se propuseram a fazer, não é verdade? Então, na nossa vida também nós precisamos ter metas, precisamos ter objetivo, alvo, sabe? Por exemplo, por que você tem que comer? Qual é o objetivo? Tem objetivo, tem saúde, força física para brincar, trabalhar, estudar, não é? Para que a gente toma água? Tem um objetivo. O alvo é hidratar o nosso corpo, não deixar que fique desidratado, fraco. E assim por diante. Por que a gente trabalha? Porque precisa do dinheiro para sustentar a família. Ou a gente próprio, não é? Tudo que a gente faz, a gente tem um objetivo, uma proposta, assim, um alvo para alcançar. Olha, para vocês terem uma ideia, certa vez, depois que Jesus multiplicou os pães, ele dispensou a multidão e foi além sozinho orar. Os discípulos pegaram o barco e foram com a intenção de ir para o outro lado do lago. Mas, de repente, começaram os ventos, um ar muito agitado, ondas fortes e ameaçavam afundar o barco. De repente, eles viram alguém andando sobre a água. Que coisa impossível! Andar sobre a água e ainda mais agitada do jeito que estava. Mas Jesus falou para eles: não tenham medo, sou eu. E então Pedro, que era o mais impulsivo, né? Ele logo falou: Senhor, se é o Senhor mesmo, manda que eu ande sobre a água. E Jesus falou para ele: vem, Pedro, vem. E ele foi, sabe? Ele começou a andar sobre a água. Mas de repente, e enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava até conseguindo andar, sabe? Mas de repente, ele começou a sentir a água tão revolta, o vento forte, e ele desviou o olhar de Jesus e começou a pensar: estou fazendo uma coisa impossível? Estou andando sobre a água, isso é impossível? E começou a afundar. E começou a pedir socorro para o Senhor. E então Jesus foi lá, estendeu a mão para ele, levantou ele da água e disse para ele: ah, Pedro, como a sua fé é pequena,
você parou de crer, você não creu, você não teve fé. Então, é isso que eu quero falar para vocês. Imagine só, você tem objetivos para esse ano, esse novo ano, você tem objetivos? Quando Pedro parou de olhar para Jesus, ele perdeu o foco, entendeu? Ele perdeu o foco, ele não conseguiu mais andar sobre as águas, porque ele perdeu o foco, perdeu a meta, o alvo. Então, a palavra de Deus nos diz, Paulo diz lá em Coríntios 9:24, que o nosso alvo é Jesus, que nós devemos prosseguir para o alvo. Então, e também está dizendo assim, em Colossenses capítulo 3, diz assim que tudo que nós fazemos, nós devemos fazer como ao Senhor e não às pessoas. Então, o nosso alvo deve ser esse. Tudo que nós fizermos, fazer com o alvo de agradar a Jesus. Esse é o nosso alvo, agradar ao Senhor Jesus. Então, tudo que você for fazer esse ano, pensa bem, vai agradar ao Senhor Jesus? Se vai agradar ao Senhor Jesus, eu vou pôr na minha listinha lá de metas para o ano, né? Então, pensa bem, tá bom? Tudo que você fizer, faça com amor como ao Senhor e não às pessoas. Não perca tempo com bobagens. Não faça dos seus amigos alvo de bullying. Não faça a fofoca um alvo. Não faça perder tempo com a internet horas e horas. A internet é para divertir um pouco, mas se a gente ficar demais na internet, acaba prejudicando a gente. Muito mais as crianças que estão em formação ainda. Seu cérebro ainda está em formação. Se você perder muito tempo em jogos, em coisas assim, não vai fazer bem para você. É a mesma coisa que uma comida que faz mal, você ficar comendo só porque é gostosa, certo? Então, por favor, crianças, jovens e adultos, meus amigos, cuidado com suas metas. Haja de tal maneira que o alvo seja agradar ao Senhor Jesus em tudo, tá bom? Deus abençoe vocês e tenham um feliz ano de 2021.